A medida da quantidade da troca de calor entre dois corpos é chamada em física de calorimetria. Em poucas palavras, essa troca de calor se dá quando colocamos um corpo de maior temperatura em presença de outro corpo de menor temperatura. O de maior temperatura cederá calor para o de menor temperatura, até que haja o equilíbrio térmico. Hoje nós vamos continuar analisando essa troca de calor entre os corpos. Olá, tudo bem com vocês? Estamos prontos para mais uma aula de física, uma aula de termologia. Hoje nós vamos fazer uns comentários sobre calor. Na aula passada nós já tínhamos feito alguns comentários sobre o calor. Hoje nós vamos completar. Então, na aula passada nós dissemos o seguinte: calor é uma forma de energia que passa de um corpo para outro quando entre esses corpos nós tivermos uma diferença de temperaturas. Por exemplo, imagine um corpo a temperatura 70 graus Celsius e outro corpo a temperatura 10 graus Celsius. Então, entre esses corpos existe uma diferença de temperaturas. Então, nesse caso, vai passar a energia do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Essa forma de energia que passa de um corpo de maior temperatura para o de menor é chamada calor. Então, calor é uma forma de energia que passa de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Agora, quando um corpo recebe calor, essa quantidade de calor pode ser calculada. E para calcular essa quantidade de calor, nós vamos considerar dois casos. Primeiro caso, o corpo recebe calor e a sua temperatura aumenta. Então, essa energia é para aumentar a temperatura do corpo. Segundo caso, o corpo recebe calor e essa temperatura não aumenta, permanece sempre constante. Então, nessa situação, a energia que o corpo vai receber não vai aumentar a temperatura, e sim vai permitir a mudança de estado do corpo. Ele poderá passar do estado sólido para o estado líquido, uma mudança de estado, ou do estado líquido para o estado de vapor. Então, acompanhe aqui no visual que nós temos para entender bem o que eu falei. Aqui nós temos representado, aqui embaixo, uma pedra de gelo, a temperatura de menos 10 graus Celsius. Eu vou fornecer calor para essa pedra de gelo, a temperatura menos 10 graus Celsius. Com isso, a temperatura da pedra de gelo começa a aumentar. É menos 10, vai aumentando, e o gelo não derrete. Até a temperatura chegar a 0 graus. Então, eu forneço calor à pedra de gelo, a temperatura aumenta, é justamente o primeiro caso. Quando a temperatura chegar a 0 graus Celsius, sob pressão normal, aí vai começar a ocorrer a mudança de estado. Vai aparecer a primeira gotinha de água. Eu continuo fornecendo calor, a temperatura permanece sempre constante, 0 graus, não aumenta a temperatura, e eu estou fornecendo calor, que é justamente o segundo caso. Então aqui o gelo vai passar para o estado líquido, vai aparecer água. Então nós teremos a mudança de estado, que é denominada fenômeno de fusão. Eu continuo fornecendo calor, a temperatura não varia, permanece sempre a mesma, que é aquele segundo caso, mas estará ocorrendo a fusão. Nós teremos passagem do estado sólido para o estado líquido, até a passagem completa para o estado líquido, mas a temperatura permaneceu sempre a mesma, que é o 0 graus. Então aqui nós temos o segundo caso. Terminado esse fenômeno de mudança de estado, se nós continuarmos a fornecer calor, aí sim a água irá aumentar a temperatura, não é? Então, notem bem, imagine aqui vocês um pedaço de gelo, a temperatura é menos 10 graus Celsius. Eu vou fornecer calor a esse pedaço de gelo. Então a sua temperatura começa a aumentar. Quando a temperatura chegar a 0 graus, sob pressão normal, se eu continuar fornecendo calor, a sua temperatura não mais aumenta. Então, nesse caso, nós teremos uma mudança de estado. Passagem do estado sólido para o estado líquido, fenômeno que nós vamos denominar fusão. E a temperatura permanece sempre constante durante a fusão. Vou fornecendo calor, a temperatura da água permanece sempre 0, temperatura do gelo também. Vai ocorrer mudança de estado, fusão, teremos passagem de sólido para líquido. Continuo fornecendo calor até ocorrer totalmente a fusão. Terminar o estado sólido. Teremos só estado líquido, que é a água. Agora, eu fornecendo calor, aí começa a aumentar a temperatura da água. A temperatura da água vai aumentando, vou fornecendo calor, vai aumentando a temperatura até chegar a 100 graus Celsius, sob pressão normal. Ao chegar a 100 graus Celsius, se eu continuar fornecendo calor, a temperatura permanece sempre constante, não altera mais. Então eu terei mais uma mudança de estado. É uma mudança do estado líquido para o estado de vapor. Estado de vapor. Nós veremos então que aqui está ocorrendo uma vaporização, uma ebulição. Então está ocorrendo uma mudança de estado e a temperatura sempre igual a 100 graus, sob pressão normal. Eu continuo fornecendo calor,
Há mudança de estado, temperatura constante, até todo o líquido, a água, passar para vapor. Aí termina a mudança de estado. Se eu continuar a fornecer calor, aí a temperatura do vapor vai aumentando, vai aumentando. Vamos fazer o contrário agora. Vamos retirar o calor do vapor. Se eu retirar o calor do vapor, a sua temperatura vai diminuindo, até chegar a 100 graus, sua pressão normal. Ao chegar a essa temperatura, se eu continuar retirando o calor, a temperatura fica constante 100 graus. Então está ocorrendo uma mudança de estado. Passagem do estado de vapor para o estado líquido. Está ocorrendo essa mudança de estado. Eu continuo retirando o calor, a temperatura fica 100 graus, não se altera, está ocorrendo mudança de estado. O vapor vai passando para líquido, até passar totalmente para líquido. Aí eu terei só líquido. Se eu continuar retirando o calor, aí a temperatura do líquido vai diminuindo, a temperatura da água vai diminuindo, até chegar a 0 graus. Ao chegar a 0 graus, se eu retirar calor, a temperatura não mais varia, permanece constante, emitindo pressão normal. Continuo retirando o calor, ocorrerá a mudança de estado. Do estado líquido para o estado sólido. Nós teremos chamada solidificação. Continua retirando o calor, vai aumentando a quantidade de sólido e diminuindo o líquido. Continua retirando o calor, vai ocorrendo a solidificação até passar totalmente a sólido. Aí, quando o estado sólido, se eu retirar calor, aí a temperatura irá diminuir. Então, nós temos dois casos. Forneço calor a um corpo, a sua temperatura aumenta. Ou forneço calor ao corpo, a sua temperatura não aumenta, permanece constante, a mudança de estado. Eu posso calcular essa quantidade de calor que eu forneci nos dois casos. Para isso, nós temos duas fórmulas. Acompanhe aqui no visual. Essa fórmula aqui de cima, Q igual a mc delta T, permite calcular a quantidade de calor fornecida a um corpo quando há variação de temperatura. Q é a quantidade de calor, M é a massa do corpo, C é o chamado calor específico, que nós explicamos na aula anterior. E aqui é variação de temperatura. Esse calor específico que nós mostramos na aula anterior, ele depende da substância. Depende também do estado da substância. Por exemplo, para o ouro eu tenho um calor específico, para a prata um outro calor específico. Para a água também. Só que a água, no estado sólido, terá um calor específico, que é 0,5. No estado líquido, terá um calor específico, que é 1. E no estado de vapor, um outro valor, que é 0,48. Então, esse calor específico, como eu expliquei na aula passada, depende da substância e do estado dela, do estado de agregação das partículas, né? Então, voltamos ao visual outra vez. Essa outra expressão, Q igual a mvs L, é uma expressão que permite calcular a quantidade de calor fornecida quando não há variação de temperatura, apenas mudança de estado. Esse M é a massa que vai mudar o estado e L é o chamado calor latente de mudança de estado, que é dado dos problemas. Esse calor latente de mudança de estado depende de vários fatores. Depende, por exemplo, do tipo de mudança de estado. No caso da água, quando passa do estado sólido para o estado líquido, no caso da água, o L é 80 calorias por grama. Quando passa do estado do líquido para o estado do vapor, na água, o L vai ser um outro valor, 540. Se fosse álcool, por exemplo, esses valores de L iriam mudar também. Então, esse L, que é o calor latente, depende da substância e do tipo da mudança de estado. Vamos voltar ao visual outra vez. Então, a quantidade de calor é M vezes L. Agora, eu vou dar um exemplo de aplicação dessas duas fórmulas. Que é esse exemplo aqui, olha. Eu tenho aqui 100 gramas de gelo, aqui, a temperatura menos 10 graus Celsius. Vou fornecer calor para a sua temperatura passar de menos 10 a 0 graus. Para isso, vou usar essa expressão para calcular a quantidade de calor fornecida. Então, eu tenho a massa de gelo, que é 100 gramas, o calor específico do gelo, C, que é 0,5 calorias por gramas por grau Celsius, e a variação de temperatura. Essa variação de temperatura, de menos 10 a 0, vai ser aumento de 10 graus Celsius. Então, vou colocar na fórmula. Então, na fórmula fica a massa é 100, calor específico é 0,5, a variação de temperatura é 10. Fazendo essas contas, teremos 500 calorias. 500 calorias para aumentar a temperatura do gelo de menos 10 a 0 graus Celsius. Agora eu vou calcular a quantidade de calor que o gelo deverá receber para mudar de estado. Passar aqui de gelo, 0 graus Celsius, de gelo, para água. Para isso vou usar aquela expressão, Q igual a M vezes L. Massa de gelo é 100 e o L é igual a 80, no caso da fusão. Então vou usar a fórmula, fica 100 vezes 80. Portanto, 8.000 calorias. 8.000 calorias para o gelo fundir totalmente, 100 gramas de gelo.
E vou calcular a quantidade de calor também para a água aquecer de 10 graus, de 0 para 10. Então, novamente, aquela outra fórmula, lá em cima. Então, fica M, massa de água é 100 gramas, o calor específico da água é 0,1 e a variação de temperatura 10. Coloco aqui. Fazendo essas continhas, teremos quantidade de calor 1000 calorias. Então, notem, eu poderia calcular a quantidade de calor que um corpo recebe para aumentar sua temperatura. E a quantidade de calor que ele recebe para mudança de estado, né? Aquelas duas formas. Agora eu vou fazer um exercício que caiu na FUVEST sobre o que eu expliquei. Então acompanhe aqui o exercício. O exercício é assim, uma questão da FUVEST. Coloca-se 900 gramas de gelo a 0 graus no interior de um forno de micro-ondas. Vocês podem fazer essa experiência em casa. E esse forno de 1200 watts de potência, para ser transformado em água também a 0 graus. Então tem 900 gramas de gelo a 0 graus. Vou transformar em água a 0 graus. Então aqui não está ocorrendo uma variação de temperatura. Então aqui nós teremos apenas a mudança de estado, é aquela fórmula M vezes L. É para admitir que toda energia fornecida pelo forno é absorvida pelo gelo. O calor latente de fusão do gelo é dado, aquele 80 que eu falei, calorias por gramas, e diz também que uma caloria é igual a 4 joules, uma conversão de unidades para energia. A pergunta é essa: quanto tempo deverá funcionar o forno para acontecer esse fenômeno? Então olha a solução do exercício aqui. Então nós temos 900 gramas de gelo a 0 graus. Eu quero que passe totalmente para a água, mantendo a 0 graus. Então aqui teremos apenas mudança de estado, não teremos um aumento de temperatura. É o calor latente então. Foi dado a massa, foi dado o L, que é 80, diz também que uma caloria é 4 joules, foi dado a potência do micro-ondas, 1200 watts. Então, para achar a quantidade de calor que deveremos fornecer a essa pedra de gelo, é só usar a expressão Q igual a ml. M é a massa que vai mudar de estado, 900, coloquei aqui, e o L 80, no caso da água, no caso desse fenômeno da água, coloco 80. Fazendo esse produto aqui, olha, teremos 72.000 calorias, para depois poder usar a potência em watts. Uma caloria 4 joules, colocando aqui, fazendo as continhas, 288.000 joules, que é a energia que eu deveria fornecer em joules. Agora eu vou usar a definição de potência, que vocês sabem lá da mecânica, né? Potência, energia pelo tempo. A potência do forno foi dada, 1.200. A energia calculei agora, 288.000, e posso achar o tempo. Passo o tempo para cima, 1.200 para baixo, vou achar o T. É só fazer essa continha aqui, olha. Então o T vai dar 240 segundos. 240 segundos ou 4 minutos. Esse 4 minutos é o tempo para o forno funcionar, para derreter totalmente esse pedaço de gelo. Então na aula de hoje nós fizemos os seguintes comentários. Quando o corpo recebe calor, a sua temperatura poderá aumentar. E para calcular essa quantidade de calor, é só usar a expressão Q igual a MC delta T. Quando o corpo recebe calor, sua temperatura permanece constante, há mudança de estado. Para calcular essa quantidade de calor, poderia usar a expressão Q igual a M vezes L. Entendeu direitinho? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Então tá bom. Então até a próxima aula.